A AproSoja dá mais um passo no caminho da sustentabilidade. Projeto Guardião das Águas. Uma iniciativa que fará o levantamento quantitativo e qualitativo das nascentes localizadas nas propriedades rurais de soja e milho do nosso estado. As nascentes serão identificadas e classificadas de acordo com seu grau de conservação. E, ao final, teremos um mapa descritivo da situação de cada nascente. Ações como esta visam o futuro e colocam Mato Grosso na vanguarda da sustentabilidade. Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa série de entrevistas especiais, buscando aí pessoas ao redor do mundo para falar principalmente sobre o coronavírus, a pressão que essa pandemia tem causado em diferentes países. E eu estou aqui com o Felipe Frosato. Ele é lá da Nova Zelândia, ele está em Auckland. Ele trabalha em uma empresa aeroespacial e vai explicar para a gente o que está acontecendo lá na Nova Zelândia nesse momento. E até mesmo aí a gente vai puxar um pouquinho para o agronegócio, que ele tem uma experiência, uma breve experiência aí com importação, né, de produtos de agro lá para a Nova Zelândia. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Felipe, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Olá, Erickson, olá a todos os ouvintes do site Notícias Agrícolas. E sorte aí nesse período turbulento de coronavírus para todos nós, tanto aqui na Nova Zelândia quanto aí no Brasil. Felipe, primeiramente, para a gente conhecer um pouquinho a sua história, conta para a gente como que você foi aí até a Nova Zelândia, né? Conta um pouquinho a sua história para a gente. Bom, eu e minha esposa, nós estamos morando na Nova Zelândia já tem em torno de 5 anos. Viemos para a Nova Zelândia depois de fazer uma viagem, né, de mochilão ao redor do mundo, e sempre foi ideia nossa de ter uma experiência morando no exterior. Então, depois de alguns meses viajando, a gente concluiu que a Nova Zelândia seria um país interessante para se viver, por conta de ser um país menos corrupto, um país mais seguro, um país com um clima relativamente parecido com o do Brasil. Então, aqui estamos já há uns 5 anos, né? E, Felipe, nesse momento de pandemia, a gente sabe que a Nova Zelândia ela foi muito rápida e ágil, né? Principalmente porque é um país pequeno, né? É uma ilha, então acho que essa agilidade também foi por conta dessas condições do país, mas ao mesmo tempo é um país totalmente neoliberal que acaba aí dependendo de suas relações exteriores, de importação, exportação. Então, nesse momento, como é que você vê que está a economia aí do país? Não, de fato, aqui como você bem colocou, é um país muito pequeno e sendo, né, de política neoliberal, de fato, ela depende muito do seu comércio exterior. E a Nova Zelândia, de fato, ela teve ações muito rápidas, né, e como você bem colocou, eu trabalho na New Zealand, né, indústria aeroespacial, e muito prontamente o governo neozelandês impôs restrições para o trânsito de pessoas entre a Nova Zelândia e a China, né, muito prontamente, e depois ela foi estendendo essas restrições para outros países, né. Então, primeiro foi a China, depois veio Coreia do Sul, Japão, Irã, e depois, posteriormente, o norte da Itália, e depois do norte da Itália estendeu para a Europa como um todo, né? Isso foram restrições de passageiros, né, de passageiros vindo desses países, e depois dessas restrições, então, o país entrou
no que a gente chama de lockdown aqui, né, que seria a quarentena, como vocês estão chamando aí no Brasil. O país estabeleceu um critério de níveis, onde a gente tem de nível 1 a nível 4, onde cada nível se estipula como o governo vai lidar e como a população deve lidar no caso de uma pandemia. No caso agora, a gente está no nível 4, que é o nível mais alto dessa escala, onde todo mundo, a recomendação do governo é que todos fiquem em casa, né? Todos, então, devem ficar em casa, saindo somente para casos de extrema necessidade. E o que se considera extrema necessidade? Ida ao supermercado, ida para a farmácia e ida para, por exemplo, se exercitar ao ar livre também pode ser feito, porém sempre instruindo que seja mantido 2 metros de distância entre as pessoas, né? Então, assim, a gente repara, assim, na rua, eu saí outro dia para caminhar, que, de fato, parece, todos os dias da semana parecem domingo de tarde, né? Muito pouco trânsito, muito pouco carro na rua, muito pouca gente na rua. Porém, devido à tecnologia, né, a gente pode continuar, muita gente pode continuar trabalhando normalmente. Eu, por exemplo, eu e minha equipe, a gente todos trabalhando de casa, mas usando aí de Skype, né, de outras tecnologias para fazer o nosso acesso remoto e continuar trabalhando normalmente. Como você colocou bem, a Nova Zelândia ela depende de insumos vindos do exterior e ela depende da exportação também, né? Uma das maiores indústrias é a indústria de laticínios, né? A Nova Zelândia tem aí uma produção muito grande de laticínios e o maior consumidor dessa exportação de laticínios é a China propriamente dita. Então, uma coisa que é muito importante frisar, que a restrição de trânsito é de pessoas, porém não de insumos. Então, tanto aviões quanto navios, eles continuam transitando normalmente em termos de cargo, né? E isso eu tenho acompanhado muito de perto, porque a minha responsabilidade na New Zealand é de tomar conta do sistema de cargo internacional. Então, a gente continua com o frete de cargo internacional e, obviamente, a gente vê que houve uma queda significante da demanda como um todo, o mercado como um todo se esfriou muito, porém... É interessante você tocar nesse ponto, porque a Nova Zelândia, ela depende também muito... Ela tem um estímulo muito grande para o turismo, né? Principalmente com esportes radicais... Tem toda a questão do Senhor dos Anéis ter sido gravado aí também. Então, é um país que se baseou bastante no seu turismo. E você trabalhando aí nessa empresa aeroespacial, eu queria que você desse a sua visão de como isso afetou, né, essa economia turística no país, mas também trazendo esse ponto de que a parte de suprimentos não ficou em haver, né? Explica um pouquinho para a gente isso. Não, exatamente. A parte de suprimentos está ok, porém a indústria de turismo e a indústria de serviço, essa infelizmente está a ver navios, está muito mal. Então, você pega uma indústria, por exemplo, a indústria espacial, né, de aviação, que tinha muitos turistas vindo, como você colocou, o turismo aqui se não a segunda, é a primeira indústria, está aí entre agricultura e turismo, elas, cada ano, uma fica na frente da outra, mas as duas são as duas principais indústrias na Nova Zelândia. E, infelizmente, a indústria de turismo está às moscas agora, né? Os turistas estão praticamente... Eu não digo que estão proibidos de vir para a Nova Zelândia, mas é imposto uma quarentena, né, de 14 dias, de 2 semanas, para todo turista que chega na Nova Zelândia. Então, assim,
Os navios de cruzeiro, por exemplo, estão proibidos de atracar na Nova Zelândia, e para todo passageiro que venha de avião, ele é imposto uma quarentena de 2 semanas. Então, essa indústria realmente está absolutamente afetada, absolutamente impactada, né? Então, assim, empresas aéreas, empresas hoteleiras, restaurantes e serviços, eles estão totalmente dependentes hoje de ajuda do governo, porque o fluxo de caixa dessas empresas, essas empresas são muito dependentes do seu próprio fluxo de caixa, e uma vez que você não tem clientes, as empresas não aguentam por muito tempo. Então, o governo da Nova Zelândia gerou um pacote de ajuda financeira para salvaguardar essas empresas. Tanto a New Zealand é uma dessas empresas que está sendo beneficiada pelo pacote do governo, e outras empresas hoteleiras, restaurantes, microempresas e tudo mais também estão recebendo essa ajuda. E a própria pessoa física, uma vez que ela venha, por exemplo, perder o emprego por conta dessa crise do Covid-19, a pessoa física, ela pode passar a receber essa ajuda do governo também, né? Como se fosse um seguro-desemprego especial no caso do coronavírus, né? E nesse primeiro momento, qual que você vê o sentimento geral da população? Lógico que há o temor, né, pelo vírus, porque é um vírus forte, mas nesse momento as pessoas estão relativamente tranquilas, sabendo que, apesar de tudo, tem um governo ágil, né, em tentar suprimir essas deficiências econômicas, ou não há realmente um sentimento de barril de pólvora prestes a explodir? Olha, felizmente o governo daqui tem agido de forma muito clara e transparente com a população. Existem reportes diários do Ministério da Saúde, em conjunto com a primeira-ministra, que eles vão na televisão, fazem um reporte dizendo de todos os casos, o aumento de casos e tudo mais, de forma diária, e tranquilizando a população, né? Porque eu acho que é isso que é importante. No momento de crise, os poderes eles têm que se unir para controlar a população e tentar passar por esse momento de crise de uma forma unida. Inclusive, é interessante que, como em qualquer governo, existe o governo e existe oposição. Porém, agora a oposição parou de se fazer crítica ao governo, estão de forma até que unidas, tentando combater o problema. Existe, obviamente, uma ansiedade de toda a população, existe um temor, né? A Nova Zelândia tem uma população idosa muito grande, né? Mas houve, logo que foi estabelecido esse nível 4, né? O que a gente chama de lockdown aqui, houve uma corrida aos supermercados, né? Aqui também, em alguns lugares, acabou o papel higiênico, não consigo entender o porquê dessa necessidade, mas, enfim, depois disso, o governo foi, a mídia, né, foi na televisão, foi aos jornais, dizendo que a população não precisava correr, porque os suprimentos continuariam sendo providos, os supermercados continuariam sendo abertos, e recentemente, por exemplo, né, acho que foi ontem, o governo, inclusive, liberou outros estabelecimentos para fazerem vendas online, por exemplo, fazer vendas de primeira necessidade, como de linha branca e utensílios como computadores, por exemplo, para possibilitar pessoas para trabalhar de casa, né? Então, vamos supor, geladeira, micro-ondas, aquecedor, monitor de computador, laptop, essas coisas, as pessoas estão podendo compram online, vão ser entregues, né? Para que a economia não pare e que o que eles querem é evitar o contato entre as pessoas para evitar a dispersão do vírus, mas eles não querem, obviamente, que a economia pare. Então, assim, tudo que for para o bem-estar da população e for para fomentar o movimento da economia, que não quebre
a regra principal no momento, que é de evitar o contato entre as pessoas, está sendo feito, né? Então, óbvio que existe uma ansiedade geral, mas isso está sendo, pelo menos na minha opinião, está sendo bem direcionado. E na agricultura, né? A gente sabe que na Nova Zelândia tem um importante polo aí industrial de leite e laticínios, ovelhas e carne em geral, né? Esses setores eles estão funcionando bem? Você viu alguma coisa saindo fora do eixo aí? Como é que está aí a agricultura no país? Olha, pelo que eu tenho visto, pelo menos nos noticiários, a parte de laticínios e a parte dos ovinos, eles estão continuando relativamente normal, tá? Existe a coleta do leite está sendo feita, a coleta, a parte da carne está sendo feita, porém, uma parte da agricultura que está sendo afetada é a parte da fruticultura. As frutas, existe aqui também uma grande produção de frutas para exportação que está sendo diretamente afetada, porque a mão de obra para a colheita dessas frutas normalmente é uma mão de obra de imigrantes temporários, né? Então, toda a época de colheita de frutas tem um fluxo de pessoas, muitas vezes europeus ou de outros países, que vêm aqui com um visto temporário, de trabalho temporário, somente para a colheita dessas frutas, para então irem nas lavouras, colherem essas frutas e disponibilizar essas frutas para exportação. Com o lockdown e as restrições de trânsito de pessoas, essas pessoas não estão podendo vir para a Nova Zelândia, então a Nova Zelândia está sem mão de obra para a colheita dessas frutas. Então as frutas, a gente está aí no final da época da colheita das frutas e tem muita fruta perdendo no pé por simplesmente falta de gente para colher as frutas, né? A Nova Zelândia, ela exporta muita fruta, ela tem uma indústria também de vinho muito forte, e as frutas estão perdendo porque não tem gente para colher. Então, esse é um impacto também direto na economia por conta do coronavírus aqui na Nova Zelândia. E aí, eu gostaria também de saber um pouquinho da sua experiência, que você teve uma experiência com importação de café e agora parece que você mudou também para acerola, né? Conta um pouquinho para a gente como que foi essa sua experiência aí. Isso, então eu e eu tenho outros sócios, a gente abriu faz mais ou menos uns 3 anos uma empresa de importação de alguns insumos agrícolas, né? Onde a gente importa toda a linha de cacau, como cacau em pó, cacau nibs, cacau, a manteiga de cacau, né, orgânico e não orgânico. A gente importa café, né, de 4 diferentes regiões do Brasil, e a gente também importa o que a gente chama de superfruits, né, super frutas, né, no caso, que seria o guaraná, a acerola e o açaí, né, todos eles liofilizados, né, ou seja, em pó, né, desidratado em pó, e a gente importa isso aqui, do Brasil para exportar, para distribuir para o mercado interno aqui. Uma coisa que a gente reparou foi o aumento na demanda de acerola, como você bem colocou aí, a acerola, pelo fato de ser uma fruta de alto teor de vitamina C, né, e que era uma fruta, inclusive um dos produtos que a gente tem aqui, era o produto que a gente tinha mais dificuldade de vender, porque era o produto menos conhecido entre os outros, né? Então a gente sempre teve que criar a demanda do produto aqui, fazendo muita campanha de né, conscientização da população local aqui dos benefícios da acerola. E por conta do coronavírus, a gente viu realmente um pico na demanda de acerola, né? E eu acho que isso a gente nem precisou fazer uma campanha, né? Eu acho que as pessoas por si só
andaram pesquisando e chegaram à conclusão de que, como é uma fruta de muito teor de vitamina C, né, que aumenta a imunidade, o sistema imunológico, né, e hoje a gente é o único importador de acerola aqui na Nova Zelândia. A gente viu um aumento na demanda, né, e a gente, como tem distribuído tudo através dos correios aqui, internos, a gente não tem uma loja física, então essa parte do nosso negócio não foi impactada. A gente continua recebendo os pedidos online e continua distribuindo os pedidos de forma online, né, com suporte aí dos correios para entregar os pacotes de acerola e dos outros produtos, né, o que é interessante também, né, você vê que outras indústrias estão se beneficiando de alguma forma dessa crise, né. Eu queria tomar esse seu exemplo para colocar aqui que a gente vai ver o mundo depois do coronavírus, ele não vai ser o mesmo de antes do coronavírus. Aqui vai ser um divisor de águas, e no meu entendimento, eu acho que a parte digital do negócio vai ganhar uma importância bem maior do que tinha antes. E esse exemplo que você citou aí é um caso claro disso, que era, você tinha uma dificuldade em implementar um produto e encontrou essa oportunidade agora, nesse momento em que está tudo funcionando digital, e o seu gap, né, entre receber o produto e entregar isso para o consumidor final foi menor do que talvez aquele produtor tradicional que você citou aí de frutas que está tendo dificuldade. Você acredita nisso também? Absolutamente. Eu acho que essa crise, como você colocou, vai ensinar muita coisa, né, para muita gente. E então, assim, as empresas que estavam prontas com a sua plataforma digital para manter o seu negócio funcionando de forma menos impactada possível, ela vai ter benefícios perante outras indústrias, perante outras empresas que não estavam preparadas. Então, assim, se uma empresa já tinha o costume de permitir que os seus empregados trabalhassem de casa, já tinha lojas online, já tinha uma cadeia de distribuição fazendo uso de tecnologia, essas empresas, sem dúvida nenhuma, terão vantagem diante de outras, porque indústrias tradicionais, empresas tradicionais que somente se baseavam na cadeia de distribuição e produção da forma tradicional, né, sem o uso de tecnologia, essas empresas, muitas delas, eu acredito que não vão suportar a crise caso elas não tenham suporte dos governos. Então, as empresas que conseguirão sair bem dessa crise terão aí muita oportunidade diante dessas outras que não estavam preparadas, né? Essa questão de trabalhar de casa, né, o que a gente chama de home office, anteriormente, né, antes do coronavírus, a minha equipe na New Zealand trabalhava coisa de uma vez por semana de casa, mas eu acredito que a partir de agora não tem desculpa, porque a gente já provou que a gente pode trabalhar quase que integralmente de casa. Claro que existe o benefício do contato pessoal, de ter as reuniões pessoais, mas eu acredito até que possa se inverter o papel. Em vez de ser predominantemente no escritório e algumas exceções trabalhando de casa, por que não o contrário, ser predominante? Dessa forma, a empresa economiza muito recurso em termos de sala de escritório, energia elétrica, e o empregado também, ele economiza não tendo que gastar tempo no trânsito, menos carro na rua e tudo mais. São benefícios para ambas as partes, tanto para a empresa quanto para o empregado, né, em benefício para o meio ambiente, né, como um todo, que tem menos carro na rua, menos deslocamento de pessoas e tudo mais. Eu acho que, de fato, como você bem colocou, o mundo vai ser diferente depois dessa crise,
e o advento da tecnologia só vai provar isso, né? Só vai mostrar que há uma forma diferenciada de trabalhar, né? Ok. Agradeço, então, aqui ao Felipe Fusá, direto lá de Auckland, na Nova Zelândia. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Tá certo, Erickson, muito obrigado pela oportunidade, espero ter compartilhado um pouco aí da minha experiência aqui na Nova Zelândia, espero que todos aí no Brasilzão consigam passar por essa crise com o menos impacto possível, então mantenham-se isolados, mantenham lavando as mãos e vamos aí olhar pelos nossos idosos, porque eles de fato são os que estão mais em risco, né? Mas estamos juntos aí e conte sempre com o nosso suporte aí, se precisar. Um abraço a todos aí e se mantenham conectados. Abraço. E você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas, continue conectados com a gente, continue acompanhando aí as nossas entrevistas especiais ao redor do mundo. Você viu aí, acabou de ver um exemplo de um país que é totalmente neoliberal, e você viu que é possível sim passar dessa crise sem ter muita dor de cabeça, sabendo controlar bem aí as suas ações em conjunto. Isso é essencial, ações em conjunto, todos trabalhando em conjunto. Acho que essa é a maior mensagem que a gente pode trazer nessa entrevista. Então continue acompanhando aqui o site Notícias Agrícolas, compartilhem com seus colegas essas informações, estamos presentes em todas as redes sociais, então compartilhar informação nesse momento também é um grande diferencial. Informação nesse momento é poder, é conhecimento, é saber aonde você pode correr para diminuir aí a sua perda financeira. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas, eu vou ficando por aqui, até mais, um abraço. Você sabe que o novo agro precisa de tecnologia, gestão e sustentabilidade. Isso é compromisso com o meio ambiente. A partir de agora, aqui na TV UP, você vai acompanhar Agro em